Olá, bom dia. Você acompanha a partir de agora uma edição especial do ESB Notícias com o resultado das eleições municipais de Vitória da Conquista e região. Aqui na TV e Rádio ESB, durante todo o dia de ontem, as nossas equipes acompanharam o dia da votação em nossa cidade, nos principais colégios eleitorais. A votação dos candidatos à Prefeitura de Vitória da Conquista e todo o desdobramento do dia da eleição. Na próxima hora, a gente recebe em nossos estúdios o professor Cláudio Carvalho, especialista em Direito Urbanístico, Ambiental e Agrário, e também o professor Wilton Cunha, analista político. E já passava das 10 horas da noite quando o TRE divulgou o resultado final das eleições municipais de Vitória da Conquista. A repórter Samara Dias traz os números finais. Os candidatos Zé Raimundo, do PT, e Erzen Guzmão, do MDB, vão disputar a Prefeitura de Vitória da Conquista no segundo turno. No primeiro turno realizado nesse domingo, Zé Raimundo recebeu 47,63% dos votos, um total de 81.721, enquanto Erzen Guzmão recebeu 45,89%, somando 78.732 votos. Quem governará a cidade com o terceiro maior colégio eleitoral da Bahia só vamos conhecer no próximo dia 29 de novembro, quando será realizado o segundo turno das eleições municipais 2020. O eleitor vai precisar voltar à sua sessão eleitoral seguindo todo o protocolo de segurança contra a Covid-19 para escolher o futuro prefeito de Vitória da Conquista. Já os 21 vereadores eleitos foram Lúcia Rocha, do MDB, Alexandre Xandó, do PT, Luciano Gomes, do PCdoB, Dudé, do MDB, Fernando Jacaré, do PT, Doutor Anderson, do PCdoB, Ricardo Babão, também do PCdoB, Adnilson Pereira, do MDB e Bibia, do MDB, Valdemir Dias, do PT, Ivan Cordeiro, do PTB, Viviane, do PT, Hermínio Oliveira, do POD, Chico Estrela, do PTC, Nildo Freitas, do PSC, Dinho dos Campinhos, do PP, Nelson de Vivi, do DEM, Subtenente Muniz, do Avante, Delegado Marcos Vinícius, do POD, Doutor Augusto Cândido, do PSDB e Orlando Filho, do PRTB. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral, a eleição em Vitória da Conquista teve 18,87% de abstenção, ou seja, 43.626 eleitores não compareceram às urnas. Anularam o voto 11.880, o que equivale a 6,33%. Já os votos brancos somaram 4.095. E a gente começa também essa edição falando sobre a votação em Vitória da Conquista. Desde a primeira hora, 7 da manhã, os eleitores conquistenses já estavam em seus locais de votação, que este ano, por conta da pandemia, teve um horário preferencial para os idosos. A repórter Cristiane Santana traz todas as informações. Domingo, 15 de novembro, dia da proclamação da República. Este ano ainda foi o dia das eleições municipais, onde diversos eleitores puderam escolher os seus prefeitos e vereadores. Em Vitória da Conquista, a eleição aconteceu dentro da normalidade. Este ano, ainda com a particularidade por conta da pandemia do novo coronavírus, das 7 às 10 da manhã, foram priorizados eleitores idosos com mobilidade reduzida ou pessoas com deficiência. Seu Manuel tem 64 anos de idade e, apesar da dificuldade com a mobilidade, faz questão de exercer sua cidadania. É porque para ser mais um cidadão, isso é uma cidadania, né? Assim que eu posso, eu venho com prazer, não tenho o que reclamar, eu venho de espontânea vontade, sabe? A novidade do horário especial este ano deixou boa parte da população idosa satisfeita. Eu achei que isso foi muito bom, porque facilita, né? Às vezes as pessoas deixam tudo para a última hora, às vezes até idoso voltando já, encerrando a sessão. Então, assim, resolver esse horário de 7 às 10 foi muito bom. Para mim mesmo foi maravilhoso. Márcia é natural do Rio de Janeiro e adotou Vitória da Conquista como sua cidade. Ela tem 67 anos e aproveitou a orientação do TRE para exercer seu direito de votar bem cedo. Olha, eu achei fantástico, foi uma solução bem interessante. E uma coisa interessante que idoso geralmente gosta de acordar mais cedo, né? Então, foi uma coisa bem
bem legal mesmo. Positiva, eu acho que deve ser preservada nas outras eleições, deve ser mantido. No Centro Integrado de Educação Navarro de Brito, local em que concentra o maior número de eleitores da cidade, mais de 8.000 pessoas votam aqui. E em tempos de pandemia, e seguindo as orientações do TRE para evitar aglomeração, teve gente que aproveitou o momento para ganhar um extra. Algo que chamou muito a atenção no início da votação na manhã deste domingo foi a presença maciça dos idosos. A dona Edelvida já tem 62 anos e considera o ato de votar um privilégio. A importância de valorizar uma decisão certa, né? Hoje, eu mesmo, enquanto eu tiver vida aqui, se eu viver até 90 anos, eu voto. Eu sinto prazer em votar. Neste domingo, dia 15 de novembro, eleitores de todo o país participaram da votação do primeiro turno das eleições municipais. Em Vitória da Conquista, 231.176 eleitores estavam aptos a votar nas 3 zonas eleitorais. O total de eleitores aptos à zona urbana, 39ª e 41ª, foi de 185.888 eleitores. Já na zona rural, a 40ª, estavam aptos 45.288 eleitores. Por conta da pandemia do novo coronavírus, este ano não foi utilizada a biometria para identificação do eleitor. No momento da votação, os cidadãos tiveram as alternativas de apresentar um documento oficial com foto ou e-título no celular. Título eleitoral. Eu acho que os cuidados se manteve. O uso de máscara, né? O distanciamento e o uso do álcool gel. E trouxe minha canetinha também, né? Os eleitores da zona rural compareceram nos locais de votação e mantiveram em dia a justiça eleitoral. Eles seguiram à risca os protocolos de segurança para evitar a contaminação do Covid-19, fizeram uso de máscaras e higienizaram as mãos antes e depois de votarem. E se a gente proteger com saúde, passar álcool gel, usar máscara, com igual está pedindo aí, né? Porque essa doença é imprevisível, né? Ninguém sabe o que ela pode tiver em qualquer lugar e a gente se protegendo é mais fácil de se proteger melhor. E votar com segurança, né? Todo mundo. Os mesados precisam da segurança dele, a gente precisa para proteger todo mundo, né? Que é o mais importante. Eleitores do povoado de Pradoso, pertencentes à 40ª zona eleitoral, compareceram nos postos de votação. Os idosos votaram pela manhã, já à tarde o acesso foi marcado pelo público mais jovem. No povoado do Pradoso, os eleitores votaram em 4 sessões na Escola Municipal José Rodrigues do Prado. No total, são 1.600 eleitores. Até às 16 horas, mais de 80% dos eleitores compareceram para votar. Uma estratégia utilizada para evitar aglomeração foi a ampliação de 1 hora para o período de votação. O pleito eleitoral ocorreu no período de 7 da manhã às 17 horas. Os eleitores acima de 60 anos e os pertencentes a grupo de risco para o novo coronavírus tiveram prioridade no momento da votação. O primeiro foi o álcool gel ter passado na mão e tudo. Se tem um pessoal, eu não vou passar de junto deles, sempre eu fico por fora. Depois que eles afastar um pouco, eu vou para a minha votação, né? Cheguei aí, fiz minha obrigação certa, passei meu álcool gel na mão e agora estou saindo. Que legal. Bom, e a gente recebe aqui em nossos estúdios o professor Wilton Cunha, analista político, e também o professor Cláudio Carvalho, especialista em Direito Ambiental, Urbanístico e Agrário. Sejam todos bem-vindos, professores, aqui a este espaço onde a gente discute a partir de agora o resultado das eleições municipais, não só de Vitória da Conquista, mas também de outros municípios aqui da nossa região. Começando por você, professor Wilton, seja bem-vindo mais uma vez. Explica pra gente se esse resultado se referiu às pesquisas que foram apontadas ao longo das últimas semanas aqui em nossa cidade. Era esperado esse resultado, um segundo turno previsto para a Vitória da Conquista ou não, professor? Boa tarde. Boa tarde, audiência da TV UESB, da Rádio UESB. Olha, pesquisa, né, sempre é um retrato de um momento. A última pesquisa registrada na Justiça Eleitoral é do dia 8 de novembro. Portanto, você tem aí 8 dias que acontece muita coisa, né? Inclusive candidatos que morreram
e foram eleitos mortos na quarta e no sábado, quer dizer, isso modifica um quadro enormemente. Então, as pesquisas, elas deram um resultado para aquele momento, né? Aquele momento. Então, a pesquisa do dia 8 de novembro, essa pesquisa dava uma eleição com possibilidade de decisão no primeiro turno. Isso claramente colocado ali na medida que o candidato José Raimundo tinha 11 pontos de diferença em relação ao segundo, Ezen Guzmão. E os outros candidatos juntos não cobriam essa diferença. Portanto, naquele momento, Zé Raimundo tinha 54% dos votos válidos, né? Isso é pesquisa. Agora, não dá, o que a gente vê na imprensa e na imprensa nacional de forma muito forte, é o uso irregular e desonesto do significado de pesquisa. Pesquisa reflete um retrato daquele momento e não de futuro, porque pesquisa pega dali para trás, ela não pega dali para frente, não é? E aí você vê o seguinte, as pesquisas erraram, as pesquisas o quê? Não, não é verdade isso. A pesquisa, ela reflete o momento de que a pesquisa é feita. Bem, dito isso, eu quero dizer que as pesquisas de véspera de eleições ou de boca de urnas, elas têm realmente a possibilidade de ter erros. Aí nós podemos dizer que as pesquisas de boca de urna, que saíram ontem na imprensa nacional, algumas, e não foram poucas não, foram até muitas, tiveram erros, inclusive erros de grandes diferenças, né? De grande diferença. Por exemplo, eu vou fazer um exemplo aqui simbólico, vamos dizer assim, ou emblemático. Boulos tinha 13 pontos no sábado à noite. Na boca de urna ele teve 25 e o resultado foi 20. Quer dizer, há uma distorção em menos de 12 horas, ou 24 horas, como queira, a depender do momento que você pega, muito forte na pesquisa, né? E considerando a pesquisa de boca de urna, você pode considerar esse um erro que os institutos têm que corrigir, principalmente para a boca de urna. Bem, professor Cláudio Carvalho, seja bem-vindo mais uma vez aqui aos nossos estúdios, a esse momento onde a gente discute o resultado das eleições municipais em Vitória da Conquista e também em toda a nossa região aqui do Sudoeste. Professor, explica para a gente também, na sua avaliação, como que foi esse dia de votação aqui em Vitória da Conquista, principalmente com esse resultado que confirma que nós teremos, então, um segundo turno. Boa tarde, Aline. Boa tarde, professor Wilton Cunha, telespectador da TV UESB e ouvinte da Rádio UESB. Eu entendo que mesmo passando por um processo de pandemia, nós tivemos uma eleição bastante exitosa, inclusive o número de abstenções em relação à eleição municipal de 2016 foi menor, o que aqui em Vitória da Conquista é algo que a gente deve comemorar. O resultado aponta para o segundo turno e eu compreendo que, neste momento, o atual prefeito Ezen Guzmão, ele tem uma derrota provisória. É preciso a gente compreender que a eleição de 2016, a partir do momento que nós tínhamos 5 mandatos, 5 gestões de governos do PT, Ezen Guzmão naquele momento era uma novidade. E nós temos basicamente 3 elementos para compreender inclusive a vitória de Ezen Guzmão naquele momento. Um primeiro aspecto foi justamente um desgaste do próprio projeto do PT. Na minha opinião, na última gestão de Guilherme Menezes não houve uma ousadia maior, um governo mais radical. A própria dinâmica do que nós chamamos de antipetismo nacional, a Operação Lava Jato, o próprio golpe da presidenta Dilma estabeleceu uma relação também nas eleições municipais e, ouso também dizer, divergências internas dentro do próprio Partido dos Trabalhadores. O chamado grupo do prefeito Guilherme Menezes não trabalhou de maneira tão adequada para fazer o seu sucessor. No entanto, eu compreendo que nesse momento, Ezen Guzmão, ele teve uma redução, ele diminuiu em relação à eleição de 2016. Pois bem, foi dito na reportagem, Zé Raimundo teve 47,63% dos votos, que corresponde a 81.721 votos. Ezen Guzmão teve 45,89% dos votos, que corresponde a 78.733 votos. Na eleição de 2016, Aline,
professor Hilton e ouvintes, Esdras Guzmão teve 47,82% dos votos. Então, houve uma ligeira diminuição, com 78.455 votos. Zé Raimundo, isso no primeiro turno, teve 31,69% dos votos, totalizando 51.988. Então, Zé Raimundo saiu de 31,69% para 47,63%, enquanto Esdras Guzmão saiu de 47,82% para 45,89%. Na minha compreensão, neste momento, o governo de Esdras Guzmão está sendo reprovado pela comunidade de Vitória da Conquista, mesmo em uma disputa bastante apertada, e eu considero que a gente tem alguns elementos também para compreender esse aspecto. Primeiro, o governo de Esdras Guzmão não conseguiu comprovar que realmente é um bom gestor, por mais que ele tenha tido algumas ações pontuais. Eu compreendo que o transporte público evidencia essa questão. Segundo aspecto, obras eleitoreiras, como asfaltar grande parte da cidade no último ano, ou a reforma do terminal, não convence grande parte da população. E um terceiro elemento, é preciso compreender que, até então, Davi Salomão era o candidato do atual presidente Bolsonaro, mas Esdras Guzmão também representa essa agenda do negacionismo, essa agenda do obscurantismo, e que reflete também na sua derrota. Então eu compreendo que o segundo turno vai ser muito disputado, mas o teto de Esdras Guzmão para alcançar novos votos vai ser extremamente limitado. Bom, professor Hilton explica para a gente também sobre o número de abstenções aqui no nosso município, uma eleição em meio a uma pandemia, né, um problema grave de saúde que nós todos estamos enfrentando, essa crise sanitária, e que essas eleições com certeza foram também impactadas por isso. Então eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho sobre essa situação e especificamente também sobre a situação do resultado da Câmara de Vereadores aqui de Vitória da Conquista. O resultado da Câmara de Vereadores. Eu vou pegar então uma marca, não é? Desse período de pandemia, que é a seguinte: nós que estamos envolvidos com pesquisas eleitorais, né, pesquisas de opinião, na verdade, lá no mês de maio e junho, quando se discutia a mudança da data eleitoral, a preocupação de quem estava conversando esse tema, essa temática naquele momento, era exatamente o risco que os eleitores e a campanha poderia trazer para a população brasileira. E aí se colocou mais um mês exatamente para que a área médica, a área de saúde, entendesse um pouco de como atravessar esse período da pandemia sem maiores prejuízos para a população brasileira. O que ocorre? A eleição sai de outubro, do início de outubro, lá para o dia 15 de novembro. E o que ocorre no dia 15 de novembro, ontem? O que ocorre aqui em Vitória da Conquista especificamente? Nós vimos que o comparecimento às urnas, ele no Brasil inteiro, ele em uma cidade ou outra aumenta um pouco, outras diminui. Aqui em Conquista, por exemplo, há um decréscimo, mas em torno de votos nulos, brancos e abstenções, isso gira em todas as eleições entre 25 e 30, não é? Não tem diferencial, não. E o que aconteceu? Aqui em Vitória da Conquista, no meu entendimento, são dois aspectos que deveremos conversar. Primeiro, o uso das redes sociais não diferencia mais uma campanha feita virtualmente, via mídia virtual, redes sociais, e a campanha presencial, não é? Porque o que vimos é que, pelo aspecto do comparecimento, isso não fez diferença. Bem, então nós poderíamos pegar esse ponto. As redes sociais foram tão eficientes que não marca diferença de presença eleitoral, né, neste dia 15. Segundo ponto. Então, se foi presencial, a campanha foi presencial, os candidatos foram aos locais de moradia, aos locais de residência dos eleitores,
então desrespeitaram o protocolo. Aí resta ver, né? Resta ver uma pesquisa, aí já não é pesquisa de opinião, aí é o ESB, né? Que é uma instituição de pesquisa, ela pode, inclusive, ver isso. Houve um desrespeito aos protocolos e os candidatos foram aos locais de moradia com todos os, vamos dizer assim, com todos os protocolos do distanciamento e por isso a população de Conquista votou em massa, votou como se estivesse num período normal, ou são as redes sociais que já traz uma eficiência que a gente não conhecia. Que foi o grande diferencial, inclusive, né, professor? Essa é a dúvida. Pois não, Aline? Que foi o grande diferencial, inclusive, dessa eleição, né? Uma eleição marcada pelas redes sociais. É isso que eu estou colocando. A UESB, enquanto uma instituição de pesquisa, ela pode verificar isso aí nesse futuro, né? E trazer uma contribuição importantíssima, não só mais para as eleições, mas para toda a atividade, né, humana, de conhecimento do significado do uso das redes sociais, né, em massa, inclusive, né? Isso é muito importante. Com relação à renovação da Câmara, ela reflete isso. Por quê? Porque o candidato, veja, num período de pandemia, as pessoas, ordinariamente, elas não iriam à rua. Nem os eleitores, nem os candidatos, né? E o que vai acontecer? Sendo essa a premissa, sendo essa a verdade, de não ir às ruas, não arriscar, não provocar possibilidade de contaminação, se é isso que tem que ser feito, o candidato conhecido, ele levaria uma vantagem enorme sobre o desconhecido. Quem é o candidato conhecido? O vereador que é vereador e que é candidato à reeleição. Este é o candidato conhecido. O que ocorre? Mais da metade da Câmara, né, quase 60%, ela é reprovada. Né? Há uma renovação de 12 vereadores entre 21. Quer dizer, aí volta a tese, né? Volta a tese ou volta a hipótese. Ou as redes sociais são muito eficientes, ou os novos, ou os vereadores foram na busca do voto presencial. O fato é que a renovação da Câmara vai na contramão de um princípio, né, do princípio de preservação da saúde, se foi presencial. Se não, foram as redes sociais que estão nesse momento com eficiência acima do nosso conhecimento, inclusive acima das recomendações da ciência, né? Então, eu acredito o seguinte: há uma renovação forte na Câmara de Vitória da Conquista, e não foi só em Conquista não, em muitos municípios brasileiros aconteceu isso, e aí no aspecto da política em si, a renovação ela é sempre importante, né? Mesmo que seja, vamos dizer, mesmo que seja para um espectro de direita ou de esquerda ou de centro, é sempre importante a renovação. E em Vitória da Conquista, aí, sem usar o que eu vou dizer para nada, mas eu estou querendo usar exatamente por significado, Conquista tem um candidato que é candidato pela primeira vez, que tem uma representação que nós já conhecíamos de militância social muito grande, né, e que ele traz essa militância social dele para dentro de uma militância eleitoral, não, de um resultado eleitoral, que é o Xandó, né, que é um candidato novo, uma pessoa jovem, e que tem vamos dizer, é o segundo mais votado de um colégio eleitoral, que é o terceiro da Bahia. Isso não é pouca coisa, não. Não é pouca coisa, não. Esse jovem, ele pode representar uma renovação, não só na Câmara, mas nas lideranças de Vitória da Conquista. Que, inclusive, a gente pode dizer que as nossas principais lideranças, elas já estão, né, acima da idade, né, dos idosos, né, no começo da idade de 65 anos, todos nós já passamos dessa idade. Quer dizer, todos nós, assim, todos os nossos líderes de Vitória da Conquista, na maioria dos partidos, tanto do prefeito como da oposição, no caso do PT e do PMDB, as pessoas estão acima de 65 anos. Então, o significado da renovação, com Xandó, marcando esse espaço, é muito importante. Muitíssimo importante para a Vitória da Conquista. Não é para Xandó ou para o partido dele, é para a Vitória da Conquista.
Bem, professor Cláudio Carvalho, explica para a gente também na sua avaliação como que você analisa essa situação de renovação na Câmara de Vereadores, esse contexto também, como o professor Wilton Cunha bem colocou para a gente, um contexto de eleição marcado pelas redes sociais por conta de todo esse momento que a gente está vivendo, dessa crise sanitária. Como que o senhor avalia, então, esse momento de renovação na Câmara? Aline, eu concordo parcialmente com o professor Wilton quando se fala na renovação da Câmara de Vereadores. Na verdade, efetivamente, nós tivemos uma renovação de 1/3 da Câmara de Vereadores, cerca de 8 vereadores. Por que eu digo isso? Porque nós temos vereadores que não estavam na última legislatura, o caso do Dr. Anderson, do PCdoB, mas já tinha sido vereador em algum momento, só para dar um exemplo. Então, a gente vai ter efetivamente uma Câmara de Vereadores com 1/3 de renovação, o que, na minha opinião, é uma renovação muito baixa ainda. Para a conjuntura que a gente vive, nós termos uma situação de somente 1/3 de renovação, é preciso melhorar. E por que eu digo isso? Dos 21 vereadores, nós não temos nenhum negro nessa legislatura eleita. Nós tínhamos, na legislatura anterior, nós tínhamos cerca de 3 mulheres, agora nós temos 2 mulheres. Perdemos uma vereadora extremamente combativa, que é a vereadora Nildima, do PCdoB. Então a gente vai perceber que mesmo com a eleição de Alexandre Xandó, que de fato é extremamente representativa, 2.922 votos, acumulando toda uma trajetória de movimento estudantil, de movimento de campo. Ele é oriundo aqui, inclusive, dos nossos projetos, da UESB, no Núcleo de Assessoria Jurídica Alternativa, que é o nosso projeto de extensão. Faz todo o processo aqui de discussão no mestrado e doutorado da UESB, então ele vai levar esse acúmulo para uma discussão nas redes sociais, mas não à toa. Na verdade, já havia todo um acúmulo, a rede social, na verdade, só mediou essa relação, porque anteriormente já havia todo um trabalho de base, toda uma organização no campo e na cidade, para ele ter esse resultado que, para a gente que acompanha já há algum tempo, não é novidade, porque é fruto de todo um acúmulo, de todo um trabalho que já vem sendo feito já há algum tempo. Eu compreendo que nós tivemos algumas questões importantes, para além, inclusive, da rede social. Por exemplo, a votação da Kel Souza, do PSOL, 1.115 votos, extremamente expressiva, uma mulher negra que sinaliza aí um acúmulo de mulheres negras da periferia da cidade. Reputa, ao mesmo tempo, quando a gente fala da mulher, que Vitória da Conquista ainda elege alguns candidatos, algumas candidatas a partir da base do fisiologismo e do clientelismo. Eu não consigo compreender como a vereadora Lúcia Rocha é vereadora desde 1993 e, mais uma vez, é a mais votada. A única coisa que aconteceu no caso dela foi a mudança de partido que ocorreu. No entanto, ela continua, entra a eleição, sai a eleição, sendo a mais votada, e a gente sabe que efetivamente ela não galvaniza a luta das mulheres no movimento feminista, e ela tem toda uma prática de clientelismo e de fisiologismo. Então, quando a gente analisa todo o cenário que nós temos hoje no Brasil, eu esperava mais de renovação da Câmara de Vereadores. Nós vamos continuar com a Câmara eminentemente de homens brancos. Portanto, é necessário a gente conseguir fazer uma superação. E nesse caso, para fechar, eu entendo que nem a mídia social, não são as redes sociais que vai determinar um processo de mudança. É justamente a perspectiva de você trabalhar nas suas comunidades, a mulher, o homem, negro, a população LGBT, compreender e recuperar essa capacidade de ação política no cotidiano. A eleição não é o momento mais importante. É um momento importante. Ela fecha um momento e vai abrir um outro momento para os próximos anos. Se você não consegue chegar com acúmulo de trabalho com a sua comunidade, no seu local de trabalho, não tem como você transformar isso em voto. Eu acho que o grande exemplo do Alexandre Xandó e da Kel Souza foi justamente mostrar que o trabalho de base, o trabalho que é feito no cotidiano, pode resultar em um resultado positivo do ponto de vista eleitoral. Ok, nós vamos agora a um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais informação e conteúdo nessa cobertura especial do resultado das eleições municipais aqui na TV e também na Rádio ESB. Um minuto só.
Jornalismo dinâmico, focado nas demandas locais e a cada dia mais próximo da comunidade. O ESB Notícias é de segunda a sexta, às 11h50 da manhã e às 6 da tarde, aqui na sua TV UESB. O uso de máscara é a maior prova de cuidado, pois ela pode reduzir consideravelmente o risco de contágio do novo coronavírus. Quando você está em um mesmo ambiente que outra pessoa contaminada pela Covid-19 e nem você e nem ela utilizam a máscara, o risco de contágio é muito alto. Mas quando vocês passam a fazer uso da máscara, o contágio é reduzido consideravelmente, garantindo a sua segurança e a de outras pessoas. Continue fazendo a sua parte, fique em casa, mas se precisar sair, use máscara e salve vidas. Uma campanha do Sistema UESB de Rádio e Televisão Educativas. Informação, formação e conhecimento. Salas de aulas vazias, corredores sem a energia dos nossos alunos, campi desertos. Não foi assim que imaginamos comemorar os nossos 40 anos. Isso mesmo, são 4 décadas de UESB. Olhando para trás, a nossa história de luta e resistência nos mostra que podemos vencer mais essa batalha. Podemos, juntos, superar os desafios desse momento tão difícil. Para que possamos nos encontrar novamente, o trabalho por aqui não parou, nos readaptamos. Sem medir esforços, cada um que faz parte dessa história busca contribuir agora para uma sociedade mais segura e saudável. Pois o nosso grande desejo é que logo, logo possamos estar juntos de novo para celebrar. Afinal, é grande o orgulho da trajetória que construímos até aqui. UESB, 40 anos. Conhecimento para uma vida plena. E já estamos de volta e você acompanha aqui na TV e Rádio UESB a cobertura do resultado das eleições municipais em Vitória da Conquista e também na região. A nossa equipe de reportagem também acompanhou o dia de votação dos candidatos à Prefeitura de Vitória da Conquista. Cristiane Santana traz os detalhes. O primeiro a votar no Colégio Estadual Abdias Menezes, em Vitória da Conquista, foi o candidato à reeleição pelo MDB, Ezen Guzmão. Ele chegou ao local acompanhado dos seus assessores por volta das 9 horas da manhã. Cumprimentou eleitores e mesários. Fizemos uma campanha tranquila, propositiva. Vamos esperar agora, democraticamente, o resultado. E que Deus nos abençoe. A maioria dos candidatos votou no turno matutino. Por volta das 11 horas da manhã foi a vez do candidato Zé Raimundo pelo PT. Ele cumprimentou eleitores e fez questão de pegar fila. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar o povo de Vitória da Conquista. As eleições são um momento extraordinário na vida democrática e apresentamos nossas ideias, nossas hipóteses, nossas diretrizes de governo. Eu acho que foi muito bem recebida a nossa proposta. Estou muito esperançoso de que tudo que nós apresentamos não foram falsas promessas, mas projetos para retomar um processo de desenvolvimento econômico, de participação social e, sobretudo, de manter a cidade como referência regional e na Bahia. Na zona sul da cidade, alguns locais de votação tiveram filas e os eleitores aguardaram do lado de fora para poder votar. E foi em um desses locais que a candidata Maristela da Rede exerceu a sua cidadania através do voto por volta das 11 horas da manhã, acompanhada de assessores, família e apoiadores. Em entrevista, a candidata fez uma avaliação sobre a caminhada eleitoral atípica durante a pandemia da Covid-19. De fato, foi um período muito atípico, uma eleição dentro de uma pandemia, numa conjuntura extremamente difícil, numa campanha muito desigual diante dos demais candidatos, até por ser uma candidatura feminina, a primeira candidata mulher a prefeita de Vitória da Conquista pós a Constituição Federal. Então nós temos uma série de conjunturas que especificam a importância dessa candidatura. Eu me coloquei como a primeira candidata pós-Constituição, mas eu não quero ser a única. Eu gostaria muito que as mulheres de Vitória da Conquista entrasse nessa barca junto com a gente, entrasse nessa rede junto com a gente e viesse empoderar ainda mais o movimento feminista em Vitória da Conquista.
E com relação aos votos dos demais candidatos, Ferdinand Martins, do PSOL, votou pela manhã no Colégio Estadual Abdias Menezes. Cabo Erlen, do PSL, votou também pela manhã na Escola Municipal Frei Serafim do Amparo, na Vila Serrana. Davi Salomão, do PRTB, votou por volta do meio-dia e também no Colégio Estadual Abdias Menezes. Já Romilson Filho, do PP, votou logo no começo da tarde no Colégio Modelo, acompanhado de assessores e apoiadores. Falando de dados do município de Vitória da Conquista, com destaque para economia, educação, saúde e mobilidade urbana. A gente acompanha agora uma avaliação do atual cenário do município e as expectativas para o futuro. Acompanhe. Localizada às margens da BR-116, o município de Vitória da Conquista possui 341 mil habitantes, o que faz dela a terceira maior cidade do estado, atrás de Salvador e Feira de Santana, e a quinta do interior do Nordeste. Possui um dos maiores PIBs, o Produto Interno Bruto do interior da região Nordeste, ou seja, a soma de todas as riquezas produzidas no município, e tem o sexto maior PIB baiano, com mais de 6 bilhões de reais. É considerada a capital regional de uma área que abrange aproximadamente 80 municípios na Bahia e 16 no norte de Minas Gerais, e possui uma extensão territorial com 3.647 quilômetros quadrados. Na divisão geográfica dos distritos, a distribuição é feita da seguinte forma: Bate-Pé, Cabeceira da Jiboia, Cercadinho, Dantilândia, Iguá, Inhobim, José Gonçalves, Pradoso, São João da Vitória, São Sebastião e Veredinha. São 304 povoados. A economia do município se destaca por possuir um comércio forte e também já é considerado um polo referencial em saúde e educação, além de possuir mais de 95% de saneamento básico. A próxima gestão terá como desafio a mobilidade urbana, especificamente a reestruturação do serviço de transporte público, uma vez que o município hoje conta com 2 empresas de ônibus que foram contratadas sem licitação em caráter emergencial. A zona rural clama por maior assistência e ações de recuperação de estradas, construções de aguadas e barragens, além de uma rede de saúde que atenda às principais demandas do homem e da mulher do campo. Ainda na zona rural, muitas escolas foram fechadas e a principal queixa dos pais de alunos é em relação à deficiência do transporte escolar. Com mais de 7 mil servidores públicos, a categoria ao longo dos anos tem pleiteado melhores condições de salários. Já os profissionais da educação travaram inúmeras batalhas com a administração pública na luta pela garantia de direitos trabalhistas adquiridos, como, por exemplo, o pagamento do piso salarial. Diante desse cenário, fica a pergunta: qual a cidade que queremos para os próximos anos? E como a participação cidadã pode garantir a construção de espaços democráticos onde se discuta as demandas e prioridades da comunidade? É preciso que a gente tenha a capacidade política cotidiana de discutir os problemas da nossa cidade, com o nosso vizinho, com a nossa vizinha, no nosso local de trabalho, na escola, na universidade, na associação de moradores, o tempo todo. Você tem uma série de demandas nas cidades brasileiras, desde a questão de saneamento básico, as questões de infraestrutura, né? Saneamento básico, asfaltamento de rua, a questões de ofertas de serviços, saúde. No mês em que a cidade de Vitória da Conquista celebra os seus 180 anos de emancipação política, os conquistenses destacam as suas expectativas para o modelo de cidade para os próximos anos. Eu espero que na área da saúde esteja melhor. E a saúde, assim, está bem precária mesmo. Investir mais na educação, que é preciso. Lazer, né, cultura. Melhorar no transporte coletivo, né? E não ficar aí só mudando de empresa, fazendo esse contrato emergencial aí, né? Que não resolve nada. Botar uma empresa séria aí pra gente agora, né? Conserte a estrutura urbana. As vias urbanas estão precárias. Realmente, quando chove em Vitória da Conquista, esburaca realmente completamente a cidade. A cada 4 anos, todo cidadão brasileiro é convidado a participar dentro de um regime democrático das eleições municipais. O voto é para prefeito e vereadores, que assumirão o seu plano de governo para atender às expectativas dos seus eleitores. Uma responsabilidade que implicará diretamente no caminho que o município irá trilhar nos próximos 4 anos. Que preste muita atenção como o candidato, a candidata a prefeita, como o candidato, a candidata a vereador, a vereadora,
trata o orçamento da sua cidade. Então, se você tem um plano diretor urbano que ele não dialoga, que ele não conversa com o orçamento da cidade, esse plano diretor urbano ele não vai sair do papel. E é necessário que esse orçamento ele seja democrático. Então, muito importante a questão do orçamento, e mais importante ligada à questão do orçamento é a gestão democrática da cidade. É preciso destacar que é grande a responsabilidade com os recursos públicos. Planejar uma cidade inclusiva, sustentável e que promova o desenvolvimento econômico do município não é uma tarefa fácil. Por isso, no regime democrático, a participação de todos é fundamental para a escolha das prioridades. A gente precisa preparar o cidadão, né, para viver nessa cidade inteligente. E tem que perguntar para ele qual é a prioridade dele, o que ele prefere, né? O investimento do saneamento ou o Wi-Fi na praça? O que ele quer? Uma escola de qualidade de período integral para as crianças com matérias de formação profissional, cultural, artística ou um polo tecnológico que meia dúzia só que vai ter acesso? Entendeu? Então, a gente tem que pensar nessas propostas, nesses projetos, olhando para a realidade local. Essa é uma responsabilidade de cada cidadão, uma vez que as ações do futuro dependem necessariamente das escolhas de hoje. O período eleitoral ele é muito importante, mas ele não basta. Eu diria que muito mais importante é essa capacidade política que a gente tem no nosso cotidiano de discutir os problemas reais da nossa cidade. Assim, a gente vai chegar no período eleitoral muito mais fortalecido, muito mais crítico, muito mais consciente dos problemas reais da cidade. Ok, vamos agora à análise dos dados do resultado das eleições municipais em alguns municípios aqui da nossa região sudoeste. Vamos ver aqui no telão. Começando pelo município de Jequié, o resultado final, Zé Cocá eleito pelo partido do PP, com 38,29% dos votos. Pé Roxo, que não foi eleito, foi também um candidato. Rita Rodrigues, James Meira, doutor Fernando, professor Wilton Cunha, comenta aqui pra gente, explica pra gente como foi essa situação em Jequié. Já era esperado esse resultado do Zé Cocá? Olha, Jequié é um município que vem passando por problemas sérios aí de presença de polícia ali na cidade, né? E a apresentação de um candidato hoje oposto ao segmento da gestão atual e com apoio forte do governador Rui Costa, né, lá em Jequié, inclusive seus familiares pelo lado da sua esposa é de lá. Então há uma influência muito forte do dedo de Rui aí em Jequié. Então, me parece que esses dois fatores, vou usar o termo fator, são fortíssimos nessa definição de Jequié. Ok. Vamos a mais um município, então, aqui no telão. Itapetinga. Rodrigo Age, eleito com 70,31% dos votos. Professor Cláudio Carvalho, esse já era também um cenário desenhado para o município de Itapetinga? Já era um desenho já esperado. A família Age tem uma influência muito grande em Itapetinga, tem um histórico de governar a cidade. Então é o que a gente até, de certa forma, chama como prática de mandonismo. Há uma relação de transferência, de herança do capital político, né, na estrutura familiar. Isso é muito comum em cidades pequenas e Itapetinga, mais uma vez, evidencia como a família Age consegue já algumas gerações comandar o processo eleitoral. Vamos para mais análise de um município aqui da nossa região, falando de Planalto. O Clóvis foi eleito pelo PT com 52,39% dos votos. Professor Wilton, esse também era um cenário esperado para essa região. Como é que fica aí a análise desses dados? Olha, Planalto de há muito, não é? Planalto de há muito, há uma disputa entre prefeitos e ex-prefeitos, né? Aí neste quadro, por exemplo, né, é uma disputa de prefeito de 3 que já foram prefeitos na cidade.
O Clóvis, inclusive, já tinha perdido uma eleição, foi prefeito, perdeu e agora volta, não é? E você vê que a disputa não é uma disputa distante, não, é um quadro apertado. Então, Planalto prima por isso. Vamos à análise de mais um município, aqui na tela, município de Barra do Choça, Oberdan Rocha, eleito pelo PP com 52,50% dos votos. Professor Cláudio, esse também era um cenário já esperado para o município de Barra do Choça? Cenário também já esperado, Oberdan também já tem uma trajetória, já foi prefeito da cidade, está ali na relação de dar continuidade a uma série de gestões, 2, 3 gestões que ele tem uma capilaridade muito grande na cidade. Está, de certa forma, também no campo do governador Rui Costa, de centro-esquerda ali, essa faceta de Rui Costa de fazer uma conciliação com vários partidos na base, favoreceu que você tivesse um resultado bastante heterogêneo na Bahia e aqui na nossa região, de vários partidos. Mais um município aqui na tela, então, para a nossa análise, o município de Anagé. O resultado ficou assim, Rogério Dizinho, ele que é do PSD e teve 29,50% dos votos. Também um resultado esperado para esse município, professor Wilton Cunha? Anagé é uma cidade que tem uma tradição mais recente, uma mais antiga que é Bibi e uma mais recente que é o PT, lá naquela cidade, não é? E você vê que a disputa se dá exatamente nesse campo. Você vê que tem uma diferença aí de 4% entre o eleito e o segundo colocado, não é? Então, é uma disputa que eu acredito que ainda vai durar algum tempo, não é? Porque essa geração de Bibi que entra agora já é uma geração nova, né? E o PT está ali no calcanhar disputando, né? Disputando aí vamos dizer assim, o executivo daquela cidade, muito próximo, às vezes até faz essa troca de partido lá em Anagé. E só um detalhe, Wilton, só para complementar, do grupo de Bibi, que é o Ronaldo Soares, né, ficou em terceiro lugar. Havia a expectativa dele disputar ali firmemente a eleição, e ele ficou em terceiro lugar, então isso é uma derrota para a família Soares, Elbson, que é justamente o Bibi. E Anagé está aparecendo Recife, né? É Bibi e Arraiz lá. Nessa disputa. Vamos à análise de mais um município aqui no nosso telão. O município de Belo Campo, aqui perto também da nossa região, aqui de Vitória da Conquista, Quinho, 44,62%. Esse também era um resultado já esperado, não é isso, professor Wilton? É um resultado esperado de certa forma, porque o Henrique, que é o Quinho, ele vem de um vice de César, né? De César, que ficou em terceiro, né? E nesse sentido, se esperava, inclusive, com certa apreensão, que o Marcinho se beneficiasse disso. Mas o Quinho me parece que teve uma estratégia, uma tática eleitoral bastante eficaz, porque ele se elege bem, né? Não se elege apertado, se elege bem. Ele deixa o César lá atrás, não é? Muito atrás, e ele se distancia um pouco aí do segundo colocado. Então mostra que o Quinho ele tem uma liderança. É outro candidato, é outro prefeito também com o dedo de Rui Costa. Tem essa influência também do governo Fortíssimo. lá. Bom, continuando aqui o nosso debate com os nossos comentaristas, o professor Wilton Cunha, ele que é analista político, também professor aqui da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, o professor Cláudio Carvalho, ele que também é professor da nossa universidade, especialista em direito urbanístico, ambiental e agrário. Bem, eu gostaria que o senhor comentasse agora, professor Wilton Cunha, vamos falar um pouquinho da nossa capital, vamos falar de Salvador? Sim. Como é que foi o resultado para Salvador? Era também um resultado que as pesquisas já apontavam que seria esse cenário mesmo que a gente viu lá, do Bruno Reis? Eu posso aqui, de uma forma, assim, muito, vamos dizer assim, de uma poltrona falar, não é o seguinte, dia 22 de maio, o Partido dos Trabalhadores de Salvador, do município de Salvador, me encaminhou uma pesquisa do Instituto Paraná. E eu gravei um áudio, né, para eles, respondi em áudio a pesquisa, porque eram 4 cenários,
analisei e disse que a eleição de Salvador, em maio, 22 de maio, não teria segundo turno. Era uma eleição em que a base do governador Rui Costa chegaria no máximo a 25%. No máximo, as eleições. E se você somar hoje, vai dar exatamente perto de 24%, 23%, 25%. Sendo que a Major Denise, ela chega a 18%, não é? E eu coloquei nesse áudio que a Major Denise seria quase impossível chegar a 20%. Quase impossível, ela chegou a 18%. Né? Então me parece que uma análise que a gente faz lá em 22 de maio, né, eu tenho isso gravado, se a rádio quiser, inclusive a rádio, né, porque é áudio, a rádio quiser esse áudio, eu posso inclusive passar esse rádio para a rádio até, se quiser, né, a FM, o ESB. Então o que eu quero dizer é o seguinte, voltando à sua pergunta, era um cenário esperado, não é? Porque o PT em Salvador, ele, no meu entendimento, ele abriu mão de uma disputa com a Semineto na cidade de Salvador. Né? O PT tinha outros nomes com mais, vamos dizer assim, com mais quilometragem, usar um termo bastante compreensível, com mais quilometragem, que poderia ir para um embate mais, vamos dizer assim, confrontante ali. Mas como o PT fez essa opção de uma candidata, de uma mulher negra, representativa, com enorme influência dentro da polícia militar, dentro da Ronda, né? Maria da Penha, da Lei, uma pessoa extremamente social do ponto de vista das lutas, mesmo sendo uma pessoa militar, ela se posiciona bem, né? Mas eleitoralmente ela não tinha experiência, né? Mas eu acho que o PT, de qualquer forma, sai de Salvador com uma liderança, com uma virtual liderança, vamos dizer assim, nova liderança para a cidade de Salvador. Mas o resultado era um resultado previsível, bastante previsível, e nenhuma pesquisa disse ao contrário. Bom, professor Cláudio Carvalho, só uma questão, Aline, eu gostaria de complementar, porque Salvador tem uma característica, a eleição de Salvador, de ACM, esse período recente, com Vitória da Conquista em 2016. Por que eu digo isso? Salvador, entre 2004 e 2008, teve uma das piores gestões do Brasil, que foi o prefeito João Henrique. João Henrique só conseguiu se reeleger em função de uma série de obras patrocinadas pelo então ministro da Integração, Gedel Vieira Lima. E ele conseguiu se reeleger. E mais uma vez conseguiu fazer, por incrível que pareça, uma péssima gestão entre 2008 e 2012. A CM Neto pegou a nossa capital literalmente arrasada. E a CM Neto fez uma coisa que é muito importante para a sociedade. No entanto, que a gente, inclusive, tem várias críticas, que é o que a gente chama de cidade-mercadoria. É transformar a cidade em um produto. Então, ele priorizou, sobretudo, as áreas centrais. Vamos dar 2 exemplos. A revitalização da Barra. A revitalização da Barra foi justamente numa lógica de transformar aquela área para o turismo. A população da periferia, Mussurunga, por exemplo, nós tínhamos 17 linhas que chegavam até a Barra que foram desativadas. A mesma coisa aconteceu com a revitalização do Rio Vermelho. Nós tínhamos ali o mercado do peixe bastante acessível e que foi transformado num shopping center a céu aberto. E a CM conseguiu fazer um processo de transformação, entre aspas, na identidade soteropolitana. Conseguiu galvanizar justamente que a cidade agora está bonita. Eu posso ir para a praia, entre aspas, eu posso, aí a gente compreender quem é que pode, e apresentar a minha cidade como uma cidade bonita. Ele conseguiu fazer isso nas 2 gestões. Na minha opinião, ele conseguiu, inclusive, captar transformações que aconteciam no Brasil. Ele copiou um serviço, um equipamento do prefeito Fernando Haddad na época, que é o Datalab. Ele transformou em Subúrbio 360, então ele conseguiu agregar, inclusive, essa ação mais no subúrbio, resultando justamente nesse processo eleitoral. Ele conseguiu se eleger e se reeleger com 75% e conseguiu essa faceta de transferência de voto para Bruno Reis com 64%. Ok, eu vou chamar o intervalo agora e daqui a pouquinho a gente volta.
com mais informação nessa edição especial sobre o resultado das eleições municipais. O intervalo é bem rapidinho, não saia daí. Venho convidar você para abraçar a identificação geográfica dos cafés da Chapada e de Piatã. A participação de cada produtor é de fundamental importância nesse momento de comprovar as características dos nossos cafés. Estamos muito honrados de ser representantes, dos cafeicultores aqui da Chapada nesse trabalho tão importante e tão necessário para o desenvolvimento territorial da Chapada Diamantina. A indicação geográfica do café da Chapada Diamantina, para além da notoriedade, da proteção do nome Café da Chapada Diamantina, torna-se um fato importante para a região. O envolvimento da academia, através da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, do SEBRAE, das cooperativas, dos produtores, mas principalmente do engajamento do poder público municipal, torna-se importante nesse processo. Esses cafés que são notadamente e reconhecidamente conhecidos como os cafés de excelência, cafés produzidos na Chapada, graças a esse terroir maravilhoso, com condições edafoclimáticas únicas. Os cafés da Chapada, com a possibilidade agora da indicação de origem, só irá fortalecer cada vez mais e melhorar a qualidade de vida e agregar valor aos cafés produzidos nessa região. O reconhecimento de uma indicação geográfica pode ser uma realização muito importante para um povo. As IGs diferenciam produtos, serviços e territórios. A estruturação de uma IG deve levar em conta aspectos ambientais, culturais, biodiversidade e o conhecimento local. Tudo isso visando o desenvolvimento territorial sustentável. Agregação de valor ao produto, acesso a novos mercados e valorização das propriedades são alguns dos efeitos positivos possíveis. E esta indicação geográfica tem importância para que nós possamos oferecer ao mercado um café diferenciado e que o mercado tenha garantia de procedência e qualidade dos cafés produzidos nestas lindas montanhas. Esse estudo visa analisar como a altitude e o manejo pós-colheita determinam as características da bebida dos cafés da Chapada Diamantina. A união das instituições frente a esse propósito é o principal fator que, com certeza, definirá o sucesso deste projeto. Estamos de volta com esta edição especial do resultado das eleições municipais. E ontem, por volta das 20 horas, o juiz eleitoral Cláudio Daltro, responsável pela 41ª Zona Eleitoral, fez uma avaliação sobre o domingo de eleições em Vitória da Conquista. Confira. O juiz eleitoral Cláudio Daltro apresentou um balanço da eleição em Vitória da Conquista. O processo ele correu na maior tranquilidade. Nós tivemos pouquíssimas incidências que são desprezáveis durante um momento de dificuldade que nós convivemos, de pandemia. A população, o eleitorado conquistense entendeu bem a mensagem, compareceu para exercer o seu direito de voto, o direito de cidadania, o fez utilizando máscara, levou seu documento, sua caneta, e a coisa foi bastante, o balanço que eu faço, bastante positivo em relação a esse dia de hoje, a esse dia de votação. De acordo com o juiz, a eleição foi muito positiva e não houve registro de tumultos, mesmo não seguindo a lei seca na cidade. Bares, restaurantes funcionaram normalmente, as pessoas foram para almoçar, para utilizar da melhor forma possível e sem nenhum tipo de ocorrência eleitoral que envolvesse o pleito em relação a isso. Então, é uma tranquilidade e nós
parabenizamos a população conquistense. Uma novidade deste ano foi o uso dos drones pela Polícia Federal, que realizou parceria com a Justiça Eleitoral. O trabalho da Polícia Federal ele foi um trabalho educativo, né? Porque a presença do drone trouxe, né, aquela certeza da maior rapidez, da agilidade da informação, permitindo que as forças de segurança viessem a atuar, né, para coibir práticas, né, de crimes eleitorais que viessem a ocorrer. Bom, e para finalizar a nossa entrevista com os nossos comentaristas nessa avaliação do resultado das eleições municipais aqui de Vitória da Conquista e também na nossa região, eu gostaria de colocar para os nossos convidados, nessas considerações finais, os desafios. Quais seriam, então, os desafios para o município de Vitória da Conquista a partir do dia 1º de janeiro de 2021, na próxima gestão? Seja Erzen Guzmão, seja José Raimundo Fontes. Como que o senhor imagina, professor Cláudio Carvalho, vou começar então pelo senhor, na sua avaliação, os desafios para essa gestão? Eu me lembro que na reportagem anterior, no bloco anterior, nós falamos sobre algumas questões voltadas para a saúde, para a educação e também para a mobilidade urbana. E eu gostaria então que o senhor falasse um pouquinho sobre esses desafios para a próxima gestão. Aline e ouvintes, telespectador, primeiro, eu gostaria de deixar claro que o grande derrotado da eleição nacional é o atual presidente Jair Messias Bolsonaro. Mostrou-se um péssimo cabo eleitoral. E aqui em Vitória da Conquista, na eleição de 2018, no segundo turno, Bolsonaro teve 72 mil votos. Haddad teve 100 mil votos. Portanto, a correlação de força ela está muito mais favorável ao candidato Zé Raimundo. E uma coisa que eu reputo como desafio, em função do resultado das eleições aqui de Vitória da Conquista, foi que Zé Raimundo ganhou de maneira folgada na zona rural, ganhou de uma maneira mais estreita na zona oeste, e Erzen Guzmão ganhou de uma maneira um pouco mais folgada na zona leste, evidenciando efetivamente como a atual gestão trabalha, priorizando, sobretudo, a zona leste da cidade. Então, o primeiro desafio da gestão a partir de janeiro é justamente fazer o que nós chamamos de inversão de prioridades. É efetivamente trabalhar para quem realmente precisa, sobretudo de serviços e equipamentos. A Avenida Perimetral, um semianel de 12 quilômetros e que foi entregue somente 2,3 quilômetros na parte mais rica da cidade, com vazio urbano de um lado e vazio urbano do outro, favorecendo especulação imobiliária, não pode ser mais permitido em uma cidade com Vitória da Conquista de 350 mil habitantes. E é preciso, para ir fechando, deixar claro que o grande desafio é a mobilidade urbana. Hoje nós temos uma empresa, duas em uma licitação extremamente questionável, em que o trabalhador e a trabalhadora nessa cidade se locomove de ônibus, de bicicleta ou a pé. Portanto, termos um transporte coletivo de qualidade, discutir inclusive tarifa zero, discutir outros modais, a reforma do terminal Lauro de Freitas é importante, mas hoje nós temos verdadeiros subcentros na nossa cidade. É preciso a gente pensar em um terminal no bairro Brasil, por exemplo, pensando em linhas que não passam necessariamente pelo centro, dialogando efetivamente com o transporte público mais inclusivo. Se a gente conseguir identificar realmente quais são os problemas da população, e eu reputo a mobilidade urbana, transporte público, coletivo, mais ciclovias nessa cidade, é inadmissível que a Avenida Brumado até hoje não tenha uma ciclovia e continue com a ciclofaixa. Inadmissível que a população de Ibirapuera, bairro Brasil, UBS 4, 5, tenha uma avenida em que da Avenida Barreiras até o Anel, nós não temos uma obra como nós tivemos recentemente na Olívia Flores, com iluminação, com arborização, e isso é extremamente importante para a nossa cidade. É preciso recuperar a perspectiva de uma cidade realmente democrática e justa para todos e todas.
Bom, professor Wilton Cunha, eu gostaria que o senhor avaliasse também esse futuro que se aproxima a partir de 1º de janeiro de 2021, já que a gente está vivendo um momento ainda de crise sanitária, pela pandemia do novo coronavírus, uma crise política e também, sobretudo, uma crise econômica. Como que o senhor avalia a gestão do município de Vitória da Conquista a partir do próximo ano? Olha, o professor Cláudio fez uma fala em que ele analisa o micro, né? A cidade em si. Mas a cidade, ela, aqui não estou fazendo nenhuma repreensão, estou tentando inclusive agregar. Uma cidade, ela não se insere em si mesma, ela tem uma relação com o mundo, não é? E Vitória da Conquista é uma cidade que não tem água, né? Portanto, o desenvolvimento industrial aqui tem que ser pensado de uma forma em que ele é limitado, né? Então nós não podemos, como a gente via nas décadas anteriores, trazer a indústria para a Conquista para gerar emprego. Isso é muito pequeno dentro das possibilidades do município. Então veja, é preciso que esse município veja o que está acontecendo no mundo, não é? Qual é a proposta da geopolítica mundial? E me parece que a derrota do Trump simplesmente nos indica, né, que a economia mundial ela se dirige para um novo centro, que é a China. E a China, ela tem uma compreensão de mundo diferente do desenvolvimento americano, né? A China, se você olhar o trabalho que ela vem fazendo na África e na Ásia, a China e parte da América Latina já, né, Argentina e aí pela Venezuela, Bolívia, por ali, algumas poucas coisas que ela tem feita é todo na infraestrutura. Quer dizer, a China, ela promove o processo de desenvolvimento dos países, né, em troca de, vamos dizer assim, em troca de mercadorias, né? O que se produz para a China? Não é um empréstimo que depois você fica submetido a um FMI, o país fica engargalado, tendo obrigatoriedade de fazer superávit primário para pagar serviços da dívida e sacrificar a população. Então, nesse sentido, eu entendo que Vitória da Conquista tem que se pensar nessa nova política mundial. Se Conquista ficar naquela coisa que é comum dos municípios brasileiros, dependendo de emenda de deputado, de projeto para encaminhar para o governo federal, de projeto para encaminhar para o governo estadual, e pegar as receitas, as transferências, as receitas próprias e tal, Conquista não vai para lugar, não vai muito além do que está hoje. Então é preciso Conquista se inserir, não é, numa modalidade de desenvolvimento econômico e social que o mundo aponta. E o mundo aponta que o novo centro hegemônico do mundo é a China e a Ásia. Então, portanto, o chinês, o japonês tem um olhinho, mas nós temos que ter o olho aberto e não fechadinho. Quero agradecer a TV UESB, a rádio, agradecer a presença aqui dessa companhia maravilhosa de Cláudio, sua, dos trabalhadores, né, e dizer que o grande vitorioso, já que Cláudio falou o grande derrotado, eu quero falar que o grande vitorioso dessas eleições, no meu entendimento, chama-se Boulos. Com certeza. Professor Wilton, professor Cláudio Carvalho, a gente assim agradece imensamente a participação de cada um de vocês aqui neste espaço. No UESB Notícias, primeira edição especial, falando sobre o resultado das eleições municipais, não só de Vitória da Conquista, mas também dos municípios aqui da nossa região. Agradeço mais uma vez imensamente ao professor Wilton Cunha, analista político, e também ao professor Cláudio Carvalho, ele que é especialista em direito ambiental, urbanístico e agrário. Uma boa tarde a todos. Com certeza voltarão mais vezes a este espaço para que a gente possa discutir e debater cada vez mais a nossa cidade, a nossa política. Muito obrigada mais uma vez. E assim eu agradeço também a você, o nosso telespectador e ouvinte. Muito obrigada pela sua companhia e audiência. Uma boa tarde e até amanhã.